Filipenses 3, 12 ao 16 nos diz assim: Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de meditar na Tua palavra, Senhor, de nos reunirmos como igreja, Senhor, com um único propósito, Senhor, com uma única direção, que é receber, Senhor, orientação que vem de Ti, que vem do Teu trono, Senhor. Então, nesse dia, ó Pai, nós queremos a mesma coisa, é a mesma oração de sempre. Nós queremos que o Senhor fale conosco, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos revele a Tua vontade. Nós queremos, ó Pai, que mais uma vez, através de uma pequena porção da Tua palavra, o Senhor possa falar aos nossos corações, falar à nossa mente, nos trazer uma direção que só o Senhor pode nos dar, através do Teu Espírito Santo que habita em nós. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Qual que é o seu alvo? Onde você quer chegar? E aí é claro que eu estou falando sobre questões espirituais, né? É claro que eu estou falando sobre fé e não sobre sonhos e planos terrenos, né? Estou falando sobre questão de eternidade, estou falando sobre questões espirituais. E neste campo, qual é o seu alvo? Onde você quer chegar? E aí a sua resposta pode ser o que para nós, dentro do contexto que a gente vive, é fácil de entendimento, de assimilação, vai ser: o meu alvo é a vida eterna. O que eu busco, o que eu anseio, a promessa de vida eterna. Este é o meu alvo. Eu quero chegar à presença eterna de Deus. É isso que eu quero. É isso que é o local, é onde eu quero chegar. Esses são meus maiores planos espirituais. Então a pergunta que a gente pode fazer, dentro desse contexto de clareza de qual é o alvo e onde se quer chegar, é se nós temos seguido para o alvo. Né? O tema da pregação é seguindo para o alvo. Nós temos conseguido seguir para o alvo? E se não temos conseguido fazer isso, né, o que tem nos tirado a atenção do alvo? Por que às vezes nos desconcentramos do alvo com uma certa facilidade? Essas são as perguntas que a gente pode fazer para nós mesmos dentro desse contexto de vida, de cotidiano que a gente tem, de cristianismo, de relacionamento com Deus. Se nós temos clareza, então, de um alvo, nós temos clareza de onde nós queremos chegar, né? A gente precisa, então, ter clareza de quais coisas conseguem nos tirar a concentração do alvo, quais coisas conseguem realmente nos tirar desse propósito, o que realmente faz com que a nossa concentração, e muitas das vezes com muita facilidade, seja retirada deste alvo. E aí eu separei 3 motivos para a gente poder refletir hoje sobre o que pode nos tirar esse foco no alvo, né? O primeiro seria porque muitos acreditam que já estão prontos no momento que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Primeira razão que a gente vai falar hoje. A segunda é porque nos apegamos às circunstâncias e nos prendemos a elas, muitas das vezes. E a terceira razão, o terceiro motivo é porque esquecemos para onde estamos indo. Nós vamos falar sobre essas 3 possíveis razões para que a gente perca com uma certa facilidade, muitas das vezes, o nosso foco no alvo que a gente já tem clareza de qual é. Então, o primeiro deles é este: porque muitos acreditam que já estão prontos no momento que confessaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E aqui é só o começo. Afinal de contas, nesse momento, a gente acabava de nascer. Quando a gente foi um dia ouvindo a pregação, ouvindo o Evangelho, quando alguém
fez o apelo, se alguém ali gostaria de receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, naquele dia nós levantamos as mãos, nós fomos à frente da igreja, ou se a gente estivesse em casa, nós oramos, nós choramos, nós clamamos. Naquele momento ali, nós estávamos iniciando uma caminhada, porque ali havia um novo nascimento. Naquele momento a gente estava sendo resgatado da morte, estávamos passando a viver, estávamos nascendo para Cristo Jesus. Então ali apenas começou a nossa caminhada para o alvo. Foi apenas o início das coisas. E às vezes se dá a impressão que a pessoa, ao passar por este processo, ali tudo já se encerrou, ali ela já está totalmente preparada, ali ela já está com tudo resolvido. E as coisas não são assim. Essa ideia de mágica, essa ideia de como se fosse um pó de pim-pim-pim, ou alguma coisa assim, de que nesse momento, com uma facilidade enorme, as coisas são transformadas, né? E aí eu estou falando sobre cotidiano, sobre vida cristã, sobre prosseguir para o alvo, não estou falando necessariamente sobre salvação, porque a salvação é ligada, assim, a este encontro com Jesus, mas estou falando disso, de prosseguir para o alvo. E Paulo fala muito sobre isso. Nesse texto que a gente acaba de ler, no versículo 12, ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. E aí a gente pode pensar, mas do que Paulo estava falando? Então a gente volta um pouquinho em Filipenses, no capítulo 3 mesmo, do 7 ao 11, um pouco antes daquilo que a gente leu. E Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo vai e apresenta e diz tudo o que ele quer. E de uma clareza teológica que só Paulo tem, ele apresenta essas coisas, que quer viver a ressurreição, quer viver o sofrimento de Cristo, quer participar com Cristo dos seus sofrimentos, quer alcançar de alguma forma a ressurreição dentre os mortos, entendendo todo o processo de ressurreição, entendendo o processo de sair da morte, do pecado, vir para a vida com Cristo Jesus. Ele diz, então, todas as coisas que ele quer, que ele procura. Aí, então, ele entra na parte do texto que a gente leu no início e diz assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. A consciência, assim, eu quero essas coisas. Então, cuidado ao me ouvir a falar sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus, Paulo dizendo assim, e achar que eu já alcancei todas essas coisas. Não ache que eu estou pronto. Não ache que eu já alcancei. Mas saiba que eu prossigo para alcançá-lo. Eu prossigo, eu luto, eu estudo, eu procuro, eu oro, eu jejuo, eu estou na presença, eu estou buscando sempre alcançá-lo. Tenho a consciência de tudo que eu quero alcançar, sei que ainda não estou pronto, mas eu procuro alcançá-lo. E ele diz assim: pois para isso eu fui também alcançado por Cristo. Cristo me alcançou, para que eu também pudesse alcançar essas coisas. E ele diz, não, eu não alcancei, mas eu prossigo. Eu não alcancei, mas eu continuo. Eu não alcancei, mas eu sigo em frente. Eu não alcancei, mas eu não desisto. Eu persisto, eu persevero. Pois foi por essa razão que Jesus me alcançou. Não, Paulo não diz assim que eu alcancei Jesus. Não, foi por essa razão que Jesus me alcançou. Eu não o alcancei. Eu não me preparei para alcançá-lo. Eu me preparo porque eu fui alcançado por ele, que é totalmente diferente. Ninguém consegue se preparar para alcançar Jesus. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, vem como está. Vem da maneira que você está. Porque não tem como você arrumar a sua vida. Não tem como você se preparar, não tem como você ter uma vida de santidade para então procurar a Deus, procurar a Jesus Cristo.
como se você pudesse se igualar à sua santidade para ser digno de estar na sua presença. Você não consegue fazer isso, nós não conseguimos fazer isso. Por isso, venha como você está, imperfeito mesmo. Porque ele te alcança e você vai à presença dele, e estando na presença dele, aí então, você com a consciência de que ainda não alcançou, começa a se preparar para alcançar. Aí Paulo diz, prossigo para alcançar. Em outro texto ele vai falar, prossigo para alcançar a estatura do varão perfeito. Efésios capítulo 4, do 11 ao 13, o próprio Paulo diz assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Paulo diz assim, irmãos, eu não estou pronto, mas busco ficar pronto. Fomos chamados ao ministério para a edificação da igreja. O que é edificação da igreja? Para a preparação da igreja, para que a igreja possa alcançar esse preparo, para que a igreja possa alcançar a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus. Por isso, Deus fez os ministérios dentro da igreja, por isso o Espírito Santo capacita, derrama os dons da maneira que ele bem entende, bem quer, por isso ele separa profetas, pastores, mestres, evangelistas para edificação, para preparação da igreja, para que a igreja chegue à maturidade. E na versão que a gente lê, ele fala até atingir a medida da plenitude de Cristo. Algumas outras versões diz até alcançar a estatura do varão perfeito, a nossa referência que é Cristo Jesus. É por isso que a igreja existe, para a sua própria edificação. É por isso que Deus separa, capacita, dá dons. Não é para você exercer da maneira que você bem entende, não é para você usufruir disso como se fosse um ganho pessoal, não, é para a edificação da igreja. Para que tenha esse preparo, que Paulo diz onde quer chegar, Paulo sabe bem o que quer, admite que não está preparado, mas diz que está a se preparar. Assim também nós estamos a nos preparar para alcançar. Então, talvez a sua dificuldade em continuar seguindo para o alvo seja porque você acha que já está pronto e preparado. E aí a gente precisa entender duas coisas muito simples sobre isso. A primeira é que nós não estamos prontos, nós não estamos preparados. E provavelmente não estaremos plenamente prontos até que Jesus Cristo volte para nos buscar. Nós não estaremos plenamente, não alcançaremos a estatura do varão perfeito ainda na forma que nós estamos. Ainda na nossa imperfeição, ainda nos nossos pecados, sem termos realmente recebido dele um corpo incorruptível, muito provavelmente nós não alcançaremos. Então por que nós tentamos, por que nós fazemos? Porque é para isso que ele nos alcançou, para que a gente busque alcançar a estatura do varão perfeito, para que a gente busque alcançar a estatura, o valor, a forma daquele que nos alcançou, daquele que nos deu a salvação, por gratidão a ele, por entrega a ele, uma entrega total da nossa vida a ele. Então a gente busca viver, busca se preparar, busca alcançar, simplesmente porque foi para isso que Jesus nos alcançou. Foi para isso que ele nos alcançou. Nós não estamos prontos. Precisamos lembrar disso. Porque se a gente não lembrar que não estamos prontos, nós vamos parar de nos preparar. Nós vamos parar de buscar. E quando a gente faz isso, quando a gente para de se preparar, de buscar, de realmente ir em direção à estatura do varão perfeito, então nós paramos de prosseguir para o alvo. E nós não podemos parar. Prosseguindo para o alvo, nós não podemos parar de ir em direção ao alvo. O segundo motivo é porque nós nos apegamos às circunstâncias e nos prendemos a elas. Às vezes nós só nos apegamos a algumas circunstâncias de maneira momentânea, mas muitas das vezes nós nos apegamos às circunstâncias, a coisas que acontecem, a coisas que nós fizemos. E no versículo 13, Paulo diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Paulo acabava de dizer assim, irmãos, eu quero viver a ressurreição de Cristo, eu quero alcançar a estatura do varão perfeito. Eu sei que eu ainda não alcancei, mas eu prossigo para alcançar. E aí ele começa a dizer, então, como? Porque ao ouvir Paulo, a primeira coisa que veio no meu coração mesmo é
mas como fazer isso? Como fazer essas coisas? Como continuar prosseguindo para o alvo? Como lidar com todas essas coisas que acontecem no meu meio, ao meu redor? Como eu consigo, então, continuar prosseguindo para o alvo? E aí ele vem e diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. A gente precisa entender que nós vamos errar, nós vamos pecar, nós vamos passar por provações, nós vamos passar por sofrimentos, nós vamos passar por tribulações, nós vamos chorar, nós vamos perder. Essas coisas vão acontecer. Não há promessa da parte de Deus de que nada nas nossas vidas acontecerá de ruim, na nossa percepção de ruim. Não existe uma promessa de que nós estamos blindados de coisas que possam acontecer com qualquer outra pessoa neste mundo. Não existe essa promessa. A chuva vem para todos, o sol vem para todos. Não existe a promessa de que nós estamos blindados de todas as coisas. As coisas serão sobre as nossas vidas de acordo com o propósito que Deus tem para cada um de nós. Essas coisas vão sempre vir para tentar nos tirar do caminho do alvo. E muitas das vezes pode ser até mesmo provações da parte de Deus. Muitas das vezes pode ser coisas que Deus vai permitir na nossa vida para que a gente possa voltar a se concentrar no alvo. Todas essas coisas vão tentar nos aprisionar na dor, no sofrimento e no problema. E é muito fácil se aprisionar a essas coisas. É muito fácil se entregar a essas coisas e desistir do alvo e parar de prosseguir e parar de ir realmente ao encontro do alvo. É muito fácil isso acontecer. É muito fácil na nossa fragilidade carnal, o homem, a gente simplesmente se entregar. É muito fácil isso acontecer. Se não for a fé, se não for a presença de Deus, se não for algo que te motiva realmente a prosseguir para o alvo, nós paramos. Então, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossiga para o alvo. E esse esquecer aqui que fala as coisas que ficaram para trás, ele não está falando sobre apagar da memória. Ele não está falando sobre amnésia, ele não está falando sobre simplesmente você não se lembrar mais. Ele está falando sobre você não permitir que tudo que você já fez ou tudo que já aconteceu com você te aprisione, te prenda, te faça parar de prosseguir para o alvo. Não permita. Não se apegue a isso, não se apegue às coisas que ficaram para trás. O que é aquilo que ficou para trás? É aquilo que já aconteceu. Nós não temos poder para mudar aquilo que já aconteceu. Nós não temos. Nós temos poder para mudar aquilo que está acontecendo, aquilo que vai acontecer. E para que a gente consiga ter uma mudança sobre essas coisas, nós precisamos que neste momento presente e no futuro a gente continue prosseguindo para o alvo. A gente precisa olhar para as coisas que estão adiante, não para as coisas que ficaram para trás. Não para as coisas que nos machucaram, nos magoaram. Não para aquilo que nos fez sofrer. Nós precisamos deixar essas coisas, deixar com que elas não nos aprisionem. Elas não podem nos aprisionar. Nós precisamos deixar realmente para trás, deixar de lado e seguir olhando para adiante, olhando para o alvo. Lá em Hebreus, no capítulo 12, o autor do livro de Hebreus, no versículo 1 e 2, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Mantenha os olhos fitos, os olhos fixos em Jesus. Mantenha os olhos nele. Ele é o alvo. É nele que a gente tem que se concentrar. Para alcançar, para chegar onde nós queremos chegar, para alcançar realmente a salvação, a vida eterna, para realmente ter uma eternidade na presença de Deus, o nosso alvo, a nossa concentração, o nosso esforço tem que estar, todos eles fixos em Jesus Cristo. Ele é o alvo. E para isso ele vem e diz assim, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. E muitas das vezes o que nos atrapalha são aquelas coisas que já deveriam ter ficado para trás. São aquelas coisas que ainda machucam, que ainda magoam, são aquelas coisas que ainda nos prendem de uma maneira que nos tiraram do caminho.
que tirar os nossos olhos de onde eles deveriam estar, tirar os nossos olhos de Jesus Cristo. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Saiba você o que te atrapalha e resolva. Tem uma coisa que eu aprendi, é que problema a gente resolve, problema não se administra. Problema você não coloca embaixo do tapete. Problema você não faz de conta que ele não está ali. Problema você não esconde dos seus olhos. Problema você resolve, para que você consiga realmente tirar da sua vida tudo que te atrapalha a alcançar e continuar prosseguindo para o alvo que é Jesus Cristo. Livre-se de tudo que te atrapalha e do pecado que nos envolve. É por isso que a Bíblia fala assim, se o que te faz pecar são os teus olhos, arranca-os fora. É óbvio que ele está falando literalmente, mas ele está dizendo assim, observe, saiba, tenha sabedoria de identificar aquilo que te atrapalha, aquilo que te faz pecar. E se você não consegue resolver desta maneira, então você precisa arrancar, retirar. É melhor retirar uma parte do que perder o todo. Então resolva, livre-se de tudo que te atrapalha, de continuar prosseguindo para o alvo. E ele continua e diz assim, ó, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. E se ele está dizendo assim, corramos com perseverança, ele já está deixando claro que não é fácil. Porque aquilo que é fácil não precisa perseverar. Aquilo que é fácil, nós vamos e fazemos. Ele está falando de coisas que são difíceis de fazer. Muitas das vezes a gente escuta, e talvez até por isso que Paulo falou assim, olha, eu estou falando várias coisas para vocês, mas não achem vocês que eu estou pronto. Não achem vocês que eu já estou totalmente transformado. Não pensem vocês assim, continuo sendo homem. Porque muitas dessas coisas que eu estou a pregar, muitas das coisas que nós aprendemos na palavra não são fáceis. Por isso é necessário correr com perseverança a corrida que nos é proposta, que é prosseguir para o alvo, sempre para o alvo. Persevere, continue. Eu não consegui, faça de novo. Eu não consegui me livrar daquilo que me atrapalha. Eu não consegui me livrar daquilo que já deveria estar lá atrás, daquilo que eu já deveria ter superado. Eu ainda estou aprisionado, eu não consigo me livrar daquilo que me prende, daquilo que tira os meus olhos do meu alvo, que é Cristo Jesus. Faça de novo. Tente mais uma vez, se levante mais uma vez. Clame, grite ao Senhor, peça socorro a Ele. Mais uma vez, persevere. Não desista, persevere, mantenha os seus olhos fixos em Jesus Cristo. Olha o que aconteceu com Pedro, quando Jesus o chama a caminhar sobre as águas. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 28 ao 31, conta-nos essa passagem e diz assim, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando a gente olha essa passagem, Pedro ele saiu do barco. Olha a atitude de Pedro. Ele só queria saber se era o mestre. Senhor, diga-me se és tu. E se for, que eu possa andar sobre as águas. Então Jesus diz, venha. Então ele sai do barco. Jesus não foi o pegou e colocou na água. Não, Pedro saiu do barco e Pedro andou sobre as águas. E Pedro foi na direção de Jesus Cristo. Pedro foi na direção do alvo. Ali ele personificou a passagem, prosseguindo para o alvo. Ele foi em direção ao alvo, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Mas quando ele reparou, quando ele deixou as circunstâncias o controlarem, quando ele reparou aquilo que estava ao seu redor, quando ele percebeu onde estava, quando ele olhou para baixo e viu que estava pisando, não em solo sólido, mas ele estava pisando na água. Quando ele olhou as ondas ao seu redor, quando ele percebeu que aquilo ali era muito difícil e impossível, quando ele viu o que poderia acontecer com ele, em tudo que estava ao seu redor, então ele tirou os olhos do alvo. Ele olhou para a circunstância.
Ele olhou para tudo que estava em volta. E quando ele tirou os olhos de Jesus, ele teve medo e começou a afundar. Porque ele tirou os olhos do alvo, porque ele tirou os olhos de Jesus Cristo. Porque ele olhou para a circunstância. E se a gente olhar para a circunstância sem olhar para o alvo, é claro que teremos medo. Porque somos pequenos, porque somos miseráveis. É claro que se não for Jesus Cristo na nossa vida e a gente olhar para tudo que acontece ao nosso redor, para tudo que já aconteceu, para tudo que nós já sofremos e passamos ou continuamos a sofrer e passar, para todas essas, se a gente olhar só para essas coisas, que força nós teremos para continuar prosseguindo para o alvo? Nós precisamos olhar fixamente para o alvo que é Jesus Cristo, apenas para Ele. Então Pedro, se lembrando de onde vem o seu socorro, ele grita e pede socorro. Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E quando Jesus o segura, Jesus vai e pergunta a ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? A Bíblia não conta a resposta de Pedro. A Bíblia não mostra o que Pedro disse a Jesus quando Jesus perguntou: por que você duvidou? Mas ele poderia dizer assim: eu duvidei porque eu tirei os meus olhos do Senhor. Eu duvidei porque eu deveria ter ficado olhando para ti. E eu acabei olhando para as circunstâncias que estavam em minha volta. Eu duvidei porque por um instante eu me aprisionei pelo que acontecia ao meu redor e não em ti. Foi por isso que eu duvidei. Então a gente precisa manter os nossos olhos fixos no alvo, que é Jesus Cristo, e não nas circunstâncias. Se a gente continuar olhando para as circunstâncias, a gente não vai seguir em frente. A gente não vai conseguir viver. A gente vai se aprisionar a tudo que magoa, machuca, tudo aquilo que dói. Nós não vamos conseguir superar as coisas que já deveriam ter ficado para trás. Nós não vamos conseguir ter os olhos naquilo que está adiante. Nós não vamos conseguir ter os olhos fixos em Jesus Cristo, que é o alvo. Olhe para Ele, não para as circunstâncias. Para Ele, sempre em direção a Ele, porque assim você consegue prosseguir para o alvo. Terceira razão, porque esquecemos para onde estamos indo. Às vezes a gente quer prosseguir para o alvo, a gente quer conseguir chegar, mas muitas das vezes no nosso dia a dia a gente se esquece para onde nós estamos indo. No versículo 14 e depois no 20, Paulo diz assim: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. No versículo 20 ele diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Prossiga para o alvo, prossigo para Cristo, para ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, para ganhar, para alcançar a vida eterna. Paulo tinha uma clareza sobre isso. Por que eu estou prosseguindo para o alvo? Para alcançar o prêmio celestial, para alcançar a vida eterna, porque a minha cidadania está nos céus. Irmãos, nós não somos deste mundo. Não somos deste mundo. A nossa cidadania está nos céus. O nosso lar não é aqui. Então precisamos viver como tal. Precisamos viver como aqueles que não são, que não fazem parte, que não pertencem a esse mundo. Aqueles que querem renovar a própria mente, como o próprio Paulo fala lá aos Romanos, que não quer se amoldar a este mundo. Por quê? Porque eu não pertenço a ele, eu não posso me amoldar àquilo que eu não pertenço. Eu preciso renovar, eu preciso transformar a minha mente para me amoldar àquilo que eu pertenço, a minha cidadania que está nos céus. Eu preciso viver como tal. Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz assim: amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ele fala: insisto que vocês são estrangeiros, vocês são forasteiros. Vocês não são deste mundo, vocês são peregrinos, vocês estão peregrinando, mas vocês não fazem parte. Vocês estão de passagem, vocês não fazem parte. Vocês têm propósito, vocês têm algo da parte de Deus, vocês têm muito a fazer, vocês precisam passar, peregrinar com os olhos fixos no alvo que é Jesus Cristo. Mas vocês não fazem parte deste mundo. Então se abstenham dos desejos carnais. Se abstenham das coisas que o mundo tem a te oferecer. Se abstenham dos tesouros que a traça corrói.
que a ferrugem corrói, perdão, que a traça come. Se abstenham dessas coisas, tenham os olhos fixos em Jesus Cristo. Vocês estão apenas de passagem nesse mundo. Somos estrangeiros e peregrinos. A nossa cidadania não é terrena. A nossa cidadania está nos céus. E tem mais. Nós não somos simplesmente estrangeiros neste lugar. Nós não somos apenas peregrinos de passagem. Nós somos embaixadores de Cristo. Lá em 2 Coríntios 5:20, Paulo diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. Somos embaixadores de Cristo. Os embaixadores vivem em países que não são da sua cidadania. O Brasil tem embaixadores espalhados pelo mundo. Nos Estados Unidos tem a embaixada brasileira, o embaixador está lá, naquele país. E lá, nos Estados Unidos, onde ele estiver, o embaixador estiver, ele precisa seguir as regras e as leis daquele país onde ele está. Mas o que poucos sabem é que dentro da embaixada vale as regras do país de origem. Dentro da embaixada americana, aqui no Brasil, não valem as leis brasileiras, valem as leis americanas, porque dentro da embaixada é como se fosse um pedaço dos Estados Unidos dentro do Brasil. A embaixada brasileira em qualquer país é como se fosse um pedaço do Brasil dentro daquele país. Fora da embaixada deve-se cumprir as normas, as leis, as regras daquele local, mas dentro da embaixada não é assim. A nossa vida é a mesma coisa. Nós vivemos nesse mundo, nós estamos sujeitos às normas e regras e leis deste mundo. Nós somos sujeitos a honrar as autoridades, respeitar as autoridades. Mas dentro do tabernáculo, mas em nós, dentro de nós, aquele que habita em nós, na nossa alma, no nosso ser, não são as regras deste mundo. Aqui na embaixada, que é o nosso corpo, o nosso tabernáculo, aqui na embaixada são as regras do nosso Deus, do nosso Senhor. Então nós somos embaixadores. Nós vivemos no mundo, somos estrangeiros, peregrinos, mas somos embaixadores. Representamos o nosso rei neste lugar, da qual nós não pertencemos. Nós estamos aqui para pregar, para falar, para anunciar o Evangelho. Somos cidadãos dos céus e precisamos manter clara em nossa mente que somos também estrangeiros, que estamos caminhando de volta para casa. Estamos peregrinando e caminhando de volta para casa. Então a gente não pode se apegar às coisas dessa vida, porque se a gente se apegar às coisas deste mundo, a gente não vai conseguir prosseguir para o alvo. Se a gente se atrair para aquilo que não é da nossa cidadania, se a gente se atrair para aquilo que não é do nosso lado, do nosso lugar, então nós vamos tirar os nossos olhos do alvo. Então nós vamos se envolver com coisas que não nos pertencem e vamos abandonar aquilo que nos pertence. Em Colossenses 3, do 1 ao 4, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E aí você pode perguntar, qual o momento em que recebemos a cidadania dos céus? Porque nem todos têm. Porque nem todos. Então nós não nascemos com a cidadania dos céus. Assim como eu, se quiser fazer a minha cidadania de outro país, eu não nasci com ela. Eu preciso buscar com algum critério ou direito essa cidadania. Nós não nascemos. Então, em que momento nós recebemos essa cidadania? Ninguém morto em seus pecados recebe a cidadania da Nova Jerusalém. Ninguém que não tenha nascido de novo. Por isso que diz aqui a palavra, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ao nascermos de novo, ao recebermos da parte de Deus a vida, ao sairmos da morte para a vida,
ao cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ao sermos cheios do Espírito Santo, aí então recebemos a cidadania dos céus. E quando recebemos a cidadania dos céus, aí começamos a caminhar em direção ao alvo. Vê como é difícil estar preparado? A gente só começa a se preparar como recebe a cidadania. Quando recebe da parte de Deus este selo, quando somos selados pelo Espírito Santo, como diz a palavra, quando cremos em Jesus Cristo, aí então nós passamos a caminhar para o alvo. Quando recebemos essa cidadania, quando temos a clareza e o entendimento que não pertencemos a este lugar, que estamos aqui de passagem, que somos estrangeiros e que somos embaixadores. Se caminhamos para o alvo, então procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Você já tem clareza que não pertence a este mundo? Você já entendeu que a sua cidadania é dos céus? Então por que ainda perde tempo com as coisas que não são do alto? Então procurem as coisas que são do alto, mantenha o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Não tem como manter os olhos fixos em Jesus Cristo, que é o nosso alvo. Não tem como ter clareza de para onde nós estamos indo se ainda estamos nos contentando e nos alegrando com as coisas terrenas. Se os nossos pensamentos ainda são presos às coisas terrenas, precisamos manter os pensamentos nas coisas do alto. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E aqui vem a promessa. Mantenha as coisas, queiram as coisas do alto, mantenham os seus pensamentos nas coisas do alto, porque vocês morreram para essa vida. Morreram. As coisas desta terra, as coisas terrenas, não fazem mais sentido para você. Ou fazem? Porque agora você está escondido com Cristo em Deus. Você recebeu a cidadania dos céus, você está peregrinando. Não faz mais o menor sentido você desejar essas coisas terrenas dessa maneira. Não faz mais sentido você não passar a se concentrar apenas nas coisas do alto, com os olhos fixos em Jesus Cristo. Não faz mais sentido. Então vocês também serão manifestados com Ele em glória. É isso que você busca. É isso que você almeja, é isso que você anseia. A glória de Deus na eternidade, é isso. É para este lugar que você está indo. E é isso que você tem que ter na sua mente. Essas são as coisas do alto, são as coisas eternas. Pense naquilo que é eterno. Se abstraia. Ah, como conseguir deixar as coisas para trás? Se abstraia. Quando algo que faz você sentir dor, quando algo que te magoa, quando vier sobre ti essas coisas, lembre-se de para onde você está indo. Lembre-se de olhar para o alvo. Abstraia-se do problema e compare o seu problema com a promessa que você vai receber. Por isso que a palavra diz que não se comparam as bênçãos que receberemos na glória eterna, não se comparam com os pequenos sofrimentos que temos aqui na terra. Não se comparam. E se a gente tem clareza disso, e a gente consegue se abstrair do problema e olhar para aquilo que é eterno, a gente consegue sim manter os olhos fixos no alvo. A gente consegue sim prosseguir para o alvo. Então prossigamos para o alvo. E se algum dos motivos que nós falamos aqui te impede de continuar a seguir, volte para o caminho. A gente sempre tem essa oportunidade. A gente sempre vai poder voltar para o caminho. A gente tem um Deus misericordioso que enquanto aqui estivermos, enquanto aqui vivemos, nós temos a oportunidade de, mesmo que se desviar de qualquer maneira, nós temos a oportunidade de voltar para o caminho. Sempre, sempre. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, se você tem clareza e consciência do qual o caminho correto, se você se lembrou que tirou os olhos do alvo, é só voltar a olhar para o alvo. Se você percebeu que você então está se satisfazendo com as coisas terrenas e não entendeu que você não pertence a essas coisas, que a sua cidadania não é essa, que você está aqui como embaixador de Cristo para anunciar o seu evangelho, se você entendeu essas coisas, volta, recomeça. Ah, não estou preparado. Ninguém está. Recomece o seu preparo, recomece a sua caminhada, volta.
Se você acreditava que estava pronto, só porque você confessou Jesus Cristo lá atrás, e aí então você cruzou os braços, e agora você tem uma dificuldade enorme para prosseguir para o alvo. Lembre-se disso, nós não estamos preparados, mas nós buscamos nos preparar todos os dias. Nós buscamos. É justamente essa busca de preparo que nos dá intimidade com Deus. É justamente essa busca por se preparar que nos dá um relacionamento com Deus, que é o que Ele quer com a gente. Ele quer se relacionar com a gente. Se você achava que não precisava fazer mais nada, podia cruzar seus braços, que você prosseguiria para o alvo de maneira automática, não é assim. A gente precisa se preparar para seguir para o alvo, para buscar a estatura do varão perfeito, para alcançar. E isso só se alcança através da edificação da igreja. E para edificar a igreja, Deus usa a você, Deus usa a mim. Cada um no seu ministério, edificando a igreja, preparando a igreja para continuar firme no caminho em direção ao alvo. Se o que tem te impedido de prosseguir para o alvo são as circunstâncias, algo que você fez, algo que aconteceu com você, lembre-se da palavra de Paulo. Tem isso marcado na sua mente, mas uma coisa eu faço. Esqueceram-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Livre-se de tudo que te atrapalha e siga em frente. Se o que te atrapalha é o que aconteceu atrás, no passado, livre-se. Abstraia. Lembre-se para onde você está indo. Mantenha os seus olhos no alvo. Mantenha seus olhos naquilo que está adiante de você. Olhe para a eternidade, olhe para a promessa de vida eterna. Você tem a vida eterna. Você tem a graça de Deus derramada sobre a sua vida. O que mais? O que mais é necessário para você entender e conseguir realmente abandonar as outras coisas e manter os olhos fixos em Deus? Não precisa de mais nada. Se você tem dificuldade de se manter no caminho do alvo porque você esqueceu para onde está indo, não se esqueça que ao receber Jesus Cristo, você recebeu uma cidadania celestial. Olha que bênção. Olha que coisa extraordinária e maravilhosa. Nós recebemos uma cidadania celestial. Nós não pertencemos a este lugar. Somos estrangeiros e peregrinos. Mais que isso, somos embaixadores de Cristo para anunciar o Evangelho. Somos embaixadores, somos representantes. Quando Paulo diz lá assim, por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ele estava apresentando o Evangelho de uma maneira indireta, de dizer assim, olha, vocês precisam se religar a Deus. O que é religião? Religare é religar o homem a Deus. E qual a verdadeira religião e a única religião de fato? É Cristo Jesus, porque é Ele quem religa o homem a Deus. Somos embaixadores de Cristo para anunciar isso. Vocês precisam se reconciliar com Deus. E a única maneira de se reconciliar com Deus é através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há outra maneira de receber essa cidadania. Não há outra maneira de realmente termos os nossos olhos fixos em Deus, em Cristo Jesus. Não há outra maneira de compreendermos para onde estamos indo, qual é o nosso lugar, onde é a nossa casa, onde é o nosso lar. Então continue a se preparar, continue a caminhar, continue a guerrear, não permita que as circunstâncias os escravizem e os faça parar, não permita, não permita. Eu sei o tanto que é difícil, mas quando você perceber as circunstâncias, não olhe diretamente para elas, olhe para Cristo, olhe para frente, olhe para o alvo. Enquanto nós voltamos ao nosso lar, nós vivemos aqui, sim, como estrangeiros, como peregrinos, como embaixadores. Mas nós vamos seguir sempre em frente, com os olhos fixos em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Não há outra maneira. Não há outra maneira. Não importa aquilo que está te impedindo de manter os olhos fixos nele. Não importa aquilo que está te impedindo de continuar seguindo para o alvo. Não importa o que é. Nada é impossível. Nada detém esse poder sobre você se você tem Cristo Jesus. Nada vai conseguir te impedir se você tiver clareza dessas coisas. Nada, nada. Se você manter
a clareza de que você precisa continuar a se preparar, se você manter a clareza de que você precisa tirar os olhos das circunstâncias e olhar apenas para o alvo que é Jesus Cristo, se você tiver o entendimento dado pelo Espírito Santo de que você não pertence a este mundo e de que você deve buscar as coisas do alto e manter os seus pensamentos nas coisas do alto, nada pode te impedir. Aí então a gente vai conseguir caminhar e prosseguir para o alvo. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor continua a falar conosco, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor não deixou, o Senhor não nos abandonou, Pai. O Senhor continua a nos lembrar, Senhor, sobre a Tua palavra, sobre a salvação, sobre o Evangelho, sobre aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. As Tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada manhã, porque precisamos nos preparar todos os dias. Então o Senhor nos renova todos os dias. Vamos buscar sim a estatura do Teu Filho amado Jesus Cristo. Vamos buscar a plenitude, Senhor, mas sabemos que só em Ti alcançaremos. Sabemos que só na Tua presença alcançaremos, Senhor, mas manteremos os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Manteremos os nossos olhos fixos no alvo. Manteremos sim a nossa mente naquilo que é do alto, porque é lá que nós pertencemos, Senhor. Nós não pertencemos a este lugar. Pensamentos serão para o alto, sonhos serão para o alto, planos serão para o alto, Senhor, serão sempre para a eternidade, para o lugar que nós pertencemos, pela cidadania que o Senhor nos deu através de Jesus Cristo naquela cruz. Senhor, muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.